E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai detalhar a seção transversal de uma viga de concreto armada, certo? Essa viga ela já foi calculada pela gente em vídeos anteriores, eu vou colocar esses vídeos no card aí em cima. Antes de partir para o vídeo, eu já quero deixar um anúncio para vocês. A gente está lançando nosso primeiro curso, vai ser um curso de projeto de instalação de águas pluviais. Eu vou colocar todos os detalhes do curso na descrição desse vídeo e vamos para a resolução. Então pessoal, esse é o escopo da aula de hoje. Nós vamos realizar um detalhamento de uma seção transversal. Vamos analisar o que? Os limites de armadura máximo e mínimo, os espaçamentos mínimos entre barras longitudinais, tanto vertical quanto horizontal, os cobrimentos nominais, comentar um pouco sobre armaduras construtivas, como o porta-estribo, e também a armadura lateral. A viga que nós vamos analisar foi uma viga já resolvida. Ela é uma viga de 14 por 60, que na seção central dela, nós chegamos em uma área de aço de 1,9 centímetros quadrados, beleza? E vamos considerar também uma bitola para o estribo, uma bitola transversal de 5 milímetros. Caso você também tenha interesse em aprender a dimensionar vigas a cisalhamento, aprender a calcular os estribos, eu vou colocar também essa resolução no card em cima. Nós vamos utilizar aqui duas soluções, beleza? A partir de duas ideias aqui. Eu estou com a área de aço necessária na seção central de 1,9 centímetros quadrados. Eu vou partir de uma ideia da utilização de uma bitola de 8 milímetros. Por essa tabela aqui, ó, partindo de 8 milímetros, eu vou procurar a primeira área igual ou superior, que no caso vai ser aqui 2 milímetros, e com isso eu acho a quantidade de barras subindo. No caso são 4 barras de 8 milímetros. Então eu tenho 4 barras de 8 milímetros, essa é uma das soluções. Ou, se eu partir de 10 milímetros, a primeira área de aço igual ou superior será de 2,4, beleza? Que sendo necessário 3 bitolas. Então, as duas soluções seriam ou utilizar 4 barras de 8 ou utilizar 3 barras de 10 milímetros. Isso apenas para a seção central aí, que está precisando de 1,9 centímetros quadrados. Iniciando logo pelo cobrimento nominal, a ideia do cobrimento é que eu consiga garantir durabilidade da estrutura. O cobrimento ele vai variar basicamente da classe de agressividade ambiental, certo? Então, para a classe de agressividade 1, a gente tem 2,5 centímetros, 2, 3 centímetros, depois 4 centímetros e 5 centímetros. Apenas para lembrar vocês, fazer uma revisão, temos o que aí? Que para a classe 1 seria para ambientes rurais ou submersos, classe 2, ambiente urbano, classe 3, marinha ou industrial e classe 4, industrial ou respingos de maré. Toda essa aula, pessoal, é baseada na NBR 6118, certo? Essa diferença aí entre a classe 3 e a classe 4, para a parte industrial, é basicamente para a classe 4 seria basicamente para ambientes quimicamente agressivos, beleza? Eu recortei só um trecho, mas toda a descrição do que ele é considerado, do que ele considera classe 4, está na tabela 6.1 da norma. Armaduras longitudinais máximas e mínimas. Lembrando que no cálculo a gente chegou em 1,9 centímetros quadrados. Para a armadura mínima, essa tabela também tirada da norma, ela varia em função da resistência característica do concreto, ou seja, do FCK. Para o nosso exemplo, a gente está considerando um concreto de 20 MPa. Dessa forma, o Rho mínimo é 0,15%, beleza? Detalhe que aqui está em porcento. Então, a área de aço mínima vai ser o que? O Rho mínimo, 0,15%, multiplicado pela área de concreto. Lembrando que a gente tem uma viga de 14 por 60, eu vou colocar tudo em centímetro e a área de aço mínima vai sair em centímetro quadrado, beleza? Com isso a gente vai chegar em 1,26 centímetros quadrados, que é menor do que a área de aço calculada. Um detalhe, se eu acho uma área de aço mínima maior do que a calculada, eu sigo o meu detalhamento utilizando a área de aço mínima. Para a área de aço máxima,
vai ser 4%, 0,04, vezes a área de concreto, que é 14 vezes 60. Isso a gente vai chegar em 33,6 centímetros quadrados. Essa área de aço máxima, ela diz respeito não só à armadura longitudinal na parte tracionada, beleza? Em caso da utilização de armadura dupla, que eu também tenho uma armadura comprimida, ela também vai entrar nesse cálculo, certo? Caso eu tivesse encontrado uma área de aço superior à área de aço máxima, que isso não é muito comum de ocorrer, mas caso tivesse ocorrido isso, eu iria aumentar a minha seção transversal, beleza? Caso você tenha dúvida de cálculo de vigas com utilização de armadura dupla, também vou colocar essa solução no card aí em cima. Para o espaçamento mínimo entre as barras longitudinais, nós temos o que? O espaçamento horizontal, que ele tem que ser superior a 20 milímetros, 2 centímetros no caso, a bitola longitudinal e 1,2 vezes o agregado máximo, beleza? Então, para a nossa resolução, eu vou considerar como o diâmetro do agregado 19 milímetros, beleza? Então, nós temos aqui 20 milímetros, fila longitudinal, lembrando que a gente está considerando aqui duas soluções, que seria uma solução de 8 milímetros e uma solução de 10 milímetros. Ou seja, tem hora que esse fio longitudinal vai ser 8 e tem hora que vai ser 10, beleza? E o 1,2 vezes 19, a gente chega em 22,8 centímetros. Para o espaçamento vertical entre barras longitudinais, nós temos os mesmos 2 centímetros, o mesmo fio longitudinal, só que agora a gente vai utilizar 0,5 do diâmetro máximo do agregado, que no caso aqui vai ser 9,5 milímetros, desculpa. No caso, pessoal, para a horizontal, que isso que vai determinar quantas barras vão caber em uma camada, pode perceber o quê? Que isso aqui indifere da bitola que a gente está considerando. Se a gente está utilizando de 8 ou de 10, as duas são menores do que o 22,5, beleza? Então a gente vai sempre partir para esse 22,5, para esse problema nosso, que a gente está analisando bitolas de 8 e de 10, certo? Vamos analisar aqui quantas barras a gente consegue alocar em uma camada. Primeiro, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ver o espaço disponível para alocar essas barras. Ele vai ser o quê? Eu vou pegar a largura da minha viga, o BW, vou tirar o cobrimento, certo? Quando eu tiro o cobrimento, eu chego na armadura transversal, beleza? Eu chego na armadura transversal e eu tiro também a armadura transversal. Então, ó, eu estou tirando o BW, estou tirando 2 vezes o cobrimento e também 2 vezes o diâmetro do estribo, né? Porque eu tenho um para cada lado. Então eu vou ter o que aqui? BW 140, beleza? Estou colocando em milímetro, 14 centímetros aqui, menos 2 vezes a bitola transversal, que é 5 milímetros, menos 2 vezes o cobrimento, que é 25, 2,5 centímetros. Com isso a gente chega num B disponível de 80 milímetros, ou seja, 8 centímetros é o que eu tenho disponível para alojar as minhas armações longitudinais, beleza? Minhas barras longitudinais. Agora a gente vai ver o necessário para uma quantidade de barras, certo? Vou partir da barra de 10. Lembra que a gente chegou em quê? Em 3 barras de 10. Então, a largura necessária vai ser o quê? Quantidade de barras, eu tenho 3 barras de 10 milímetros, mais N-1, 3 menos 1, que é 2, né? Vezes o espaçamento horizontal mínimo, que é o 22,8, que a gente encontrou no slide anterior. Com isso aqui, a gente chega num B necessário de 75,6 milímetros. Vamos lembrar o que, pessoal? Que o B disponível é 80 milímetros, como o necessário é 75,6, então eu consigo alojar
3 barras de 10 milímetros em apenas uma única camada. Ou seja, se eu for partir para essa solução, eu posso colocar as 3 barras em uma única camada, na primeira camada. Só para a gente chamar a atenção um pouco para esse cálculo aqui, fica meio imediato ele, mas vamos destrinchar aqui um pouquinho. A gente tem o quê? N vezes o diâmetro, beleza? Então eu tenho aqui 1, 2, 3 vezes o diâmetro da barra, beleza? E eu tenho N menos 1, no caso aqui, se eu tenho 3 barras, eu tenho 2 espaços, beleza? Então eu tenho N menos 1 vezes o espaço horizontal. Foi assim que eu cheguei nessa formulação. Se a gente for utilizar a outra solução, pessoal, nós vamos ter o quê? Que o B necessário é igual a N, são 4 barras de 8 milímetros, mais 3 espaços, né? Estou usando a mesma fórmula, de 22,8 milímetros. Com isso aqui eu chego em 100,4 milímetros, sendo que o disponível é 80 milímetros. Logo, pessoal, com isso aqui, a gente percebe que eu não consigo alojar as 4 barras de 8 milímetros em uma única camada, na primeira camada. 3 eu sei que eu consigo, porque se eu consigo alojar 3 de 10, eu também consigo 3 de 8. Se eu fosse partir para essa solução, utilizando 4 barras de 8 milímetros, podia fazer uma distribuição mais simétrica, alojando 2 barras na primeira camada e 2 barras na segunda. Ou mesmo 3 barras na primeira e 1 barra na segunda camada. Partindo agora, pessoal, para a definição da armadura construtiva, no caso porte-estribo, como eu não tenho armadura dupla, beleza? Na região comprimida da viga, eu vou colocar apenas uma armadura construtiva ali, para ser suporte do estribo, beleza? Essa armadura, ela deve ser maior ou igual, ou seja, ela deve ser pelo menos do tamanho do estribo. Como a gente trabalhou com estribos de 5 milímetros, eu vou utilizar também uma armadura de porte estribo de 5 milímetros. Beleza? Analisando agora a armadura lateral. A armadura lateral, ela também é denominada, ela também é chamada tanto de armadura de pele, quanto mesmo de costela. Beleza? Ela é calculada para cada face da viga, para cada lado, certo? Então, o cálculo vai ser 0,1% da área de concreto, isso é o que vai para cada lado, como aqui está destacado na figura. Eu venho com 0,1% para o lado de cá e venho com 0,1% para o lado de cá também, para o outro lado. Beleza? O espaçamento limite dessa armadura é a altura útil dividido por 3, 20 centímetros ou 15 φ. No caso, o φ é a bitola utilizada para a própria armadura lateral. Beleza? Calculando aqui a armadura lateral para o nosso problema, nós temos o quê? 0,1% da área de concreto, a gente chega em 0,84 centímetros quadrados. Só um detalhe, pessoal. Nossa viga, ela é de 60 centímetros. A NBR 6118, ela afirma a necessidade de armaduras laterais para viga com altura superior a 60 centímetros. Ou seja, na literatura você encontra que para essa viga que a gente estaria fazendo, uma viga no limite de 60, não seria necessária a armadura lateral. Beleza? Mas no caso eu ainda vou estar utilizando, enfim, até porque é bem no limite do exigido na norma. Certo? O objetivo é o quê? Qual a ideia? É que com uma viga com alturas superiores a 60, as armaduras longitudinais, a inferior e a superior, elas não são suficientes para controlar a fissuração da viga, beleza? Então eu distribuo armaduras ao longo da altura. Nós temos então o que? 0,84 centímetros quadrados, isso aqui a gente chega em 5 barras de 5 milímetros. Vamos agora analisar os espaçamentos limites para essa armadura. Aqui eu tenho a altura útil sobre 3, no caso vai ser 56,5 por 3, que dá 18,8 centímetros, 20 centímetros ou 15 φ. No caso nós temos 15 vezes nosso φ
é de 5 milímetros, então é 0,5 centímetros. 7,5 centímetros e vamos partir desse limite de espaçamento. Beleza, pessoal? 7,5 centímetros. Então, distribuindo a armadura longitudinal, nós vamos ter o que aqui, pessoal? Daqui, da região superior da viga até a barra longitudinal, no caso, o porte-estribo, estou considerando aqui 3,5 centímetros. Beleza? Seria naquele nosso D' superior, beleza? D' inferior aqui, o mesmo valor, eu vou considerar. Certo? A gente tem aquele 7,5 de espaçamento, é o valor que eu vou utilizar também para o espaçamento entre a armadura longitudinal principal e a armadura de pele. Beleza? Então eu tenho aqui 7,5 centímetros. Beleza? Com isso nós temos o que, pessoal? Nós temos 11 centímetros na região inferior, 11 centímetros na região superior, totalizando o que? Os 22 centímetros, certo? E na região interna, que eu vou distribuir mais armaduras de pele, além dessas duas que já estão colocadas aqui, vai sobrar o que? 38 centímetros. Então, 38 centímetros divididos por 7,5, que é o espaçamento, a gente vai chegar em 5,07 espaços, certo? Se eu tenho 5,07 espaços, isso quer dizer que eu vou precisar de 4 barras entre as duas que eu já tenho, beleza? 4 barras entre as duas que eu já tenho. Certo? Então, totalizando aqui, 6 barras de 5 milímetros. Só um detalhe, pessoal, que a gente chegou num cálculo de 5 barras de 5, mas eu fui aqui também pelo espaçamento limite, beleza? Por isso que eu utilizei uma barra a mais. Detalhe, pessoal, que como eu cheguei em uma quantidade de espaços de 5,7 e eu diminuí 1 para chegar na quantidade de barras intermediárias, eu não vou respeitar exatamente o espaçamento de 7,5 centímetros, porque eu diminuindo 1 aqui, eu fico com 4,07 barras necessárias, beleza? E eu estou utilizando apenas 4. Bem, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de deixar nos comentários abaixo e também de se inscrever no canal. Abraço!